Você já pensou no que realmente faz o seu e-commerce ter sucesso? Não basta apenas atrair visitantes, você precisa também se esforçar para entender quantos desses visitantes de fato compram no seu e-commerce. Hoje eu vou te ensinar tudo sobre taxa de conversão, que é uma das métricas mais importantes para você implementar na gestão do seu e-commerce. Então, se você tem um e-commerce ou se você trabalha para um e-commerce, nesse vídeo eu vou explicar exatamente o que é a taxa de conversão, como que você faz para calcular, quais são boas práticas para você otimizar essa métrica e, consequentemente, ter mais resultados com o seu e-commerce. Antes de mais nada, meu nome é Augusto Maciel, sou especialista em marketing digital e marketing de performance para e-commerces e quero que você aproveite aí, já me segue no Instagram e se inscreve aqui no canal. Bom, e o que é a taxa de conversão? Uma taxa de conversão, de forma simples, é a porcentagem de pessoas que visitam o seu site, que acessam o seu site, versus quanto dessas pessoas realmente compraram ou fizeram alguma ação ali que você desejava. Se você tem um e-commerce, pode ser uma venda, mas se você tem um outro modelo de negócio, pode ser eventualmente um cadastro, uma inscrição, uma subscrição e por aí vai. Mas como a gente está falando nesse vídeo aqui sobre e-commerce especificamente, vamos considerar que a taxa de conversão que você quer melhorar no seu e-commerce é o número de pessoas que visitam o seu site, aumentar o número de pessoas que compram, aumentar essa relação, tá bom? Para ficar mais simples para entender, imagina que diariamente 1.000 pessoas acessam o seu e-commerce e dessas 1.000 pessoas, apenas 50 realizam de fato uma compra. Então você tem uma taxa de conversão aí de aproximadamente 5%. Ou seja, se você aumentar o número de pessoas que visitam a sua página, essa taxa tende a continuar em 5%, porque é a taxa de conversão média que você está tendo de experiência dentro do seu e-commerce. E como que você faz para calcular essa taxa de conversão do seu e-commerce? É bastante simples, beleza? Você vai precisar ter alguma ferramenta instalada no seu site que mede o número de visitas, como por exemplo o Google Analytics 4, que é a ferramenta que eu indico você ter instalado também no seu site. Com base nisso, você vai conseguir ver quantas pessoas estão visitando o seu website diariamente. Aí com esse número em mãos, você vai precisar dividir o número de pessoas que compram sobre o número de pessoas que visitam. Então, se a gente tem 50 pessoas que compram, vou colocar aqui na tela para você, 50 pessoas que compram diariamente sobre 1.000 pessoas que visitam o seu site, esse valor vezes 100 vai representar o percentual da sua taxa de conversão. Vou deixar aqui na tela para facilitar para você, tá bom? O que é crucial você pensar antes de sair calculando a sua taxa de conversão? O primeiro ponto é o período que você está analisando. Então, se você analisa um dia, uma hora, uma semana ou um mês, é importante que você faça essa análise comparada com o período anterior para avaliar se aquilo ali está dentro ou fora dessa média e você considere também sazonalidade. Então, vou te dar um exemplo. Na Black Friday, pode ser que o tráfego para o seu site aumente, mas não necessariamente aumente a conversão, dependendo das suas estratégias. E, eventualmente, em momentos e períodos do ano onde a atenção no varejo é mais concorrida, pode ser que a sua taxa de conversão também não seja tão alta, tá bom? Então é sempre importante você pensar antes de calcular, você fazer uma análise do momento, do macro momento ali, e também de micro momentos. Comparar ali, eventualmente, o que você está vendo esse ano versus o que você viu no ano passado. Quais foram as taxas de conversão, o volume de visitantes, as grandes mudanças que ocorreram no site nesse período, para você conseguir ter ali de fato um parâmetro para a comparação. E aí como que você faz para melhorar a sua taxa de conversão? Bom, eu acho que tem vários tipos de ações que você pode tomar. Ações mais simples e ações mais complexas. Eu acho que tudo parte de entender adequadamente quem é seu público, quem compra o seu produto. O que eu farei inicialmente antes de sair mexendo no site? O primeiro ponto é ter uma análise bem robusta dos seus produtos e de quem compra esses produtos. Por exemplo, se tem um produto que mais vende, onde você percebe que o público que mais compra ele são mulheres de 25 a 45 anos, por exemplo. E aí você tem um produto que tem uma taxa de conversão ainda menor, a pior, por exemplo, do seu site, e você vê que o público que mais compra os seus produtos são homens de 18 a 25 anos, por exemplo. Então, esse público dos homens
está com uma baixa taxa de conversão, mas aí você começa a levantar os questionamentos. Por que essa taxa de conversão é X, Y ou Z? Quais são os motivos que levam? A gente vai para o segundo ponto, que eu acho que vale muito você analisar, que é o mapa de calor do seu site. Então, tem duas ferramentas que eu costumo recomendar para os meus clientes, que são o Hotjar e o Microsoft Clarity, que são ferramentas de mapa de calor. O que você vai fazer com essas ferramentas? Você vai instalar ou pedir para alguém da sua equipe instalar no seu site e ele vai gerar mapas de calor com base no uso do seu site, para ver onde as pessoas mais navegam, onde elas mais clicam e principalmente onde elas menos clicam. Que aí com base nisso você vai entender a jornada do seu usuário. Eu costumo usar mais o Hotjar do que o Clarity, mas no Hotjar, eu não sei se essa funcionalidade tem no Clarity, tá? Que eu vou comentar agora. No Hotjar tem uma funcionalidade onde você consegue assistir uma pessoa navegando no seu site e ver o que ela fez e o que ela deixou de fazer. Eu recomendo bastante que você assista essas sessões para entender como que está sendo a experiência do seu usuário no site. Ele está clicando onde eu quero que ele clique, ele não está clicando, para onde ele vai, de onde ele veio e por aí vai. Você mapeando essa jornada facilita muito você melhorar a sua taxa de conversão. E aí isso se conecta diretamente com o nosso próximo ponto, que é melhorar a experiência do seu usuário. Então você precisa de um site que carregue rápido, que tenha as informações claras, que esteja organizado visualmente, levando o usuário para compra, tenha banners rotativos que gerem desejo, vontade na pessoa em tomar uma decisão, em adquirir determinado produto. E o mais importante, tem que ser fácil de navegar e tem que ser intuitivo. A pessoa não deve precisar de ajuda para navegar no site. Tem que garantir que a experiência dela é a mais fluida possível, mais simples. Então, muitas vezes o menos é mais. Trabalhe com menos recursos, mas deixe o site com uma estrutura mais sucinta, mais intuitiva e mais veloz, principalmente. Um quarto ponto que vai ajudar muito você a melhorar a performance, a taxa de conversão do seu e-commerce, são provas sociais. A gente sabe que hoje na internet existe um mercado, uma dinâmica muito grande de golpes. Então, o tempo inteiro as pessoas estão tomando golpes nos marketplaces, em e-commerces que elas acreditam que são e-commerces, mas são falsos, em marketplaces falsos e por aí vai. Então é importante você trabalhar com provas sociais e recursos de segurança ali dentro do seu site para aumentar a confiabilidade, ou seja, fazer com que quem está lá do outro lado confie ainda mais no seu site, principalmente se seu site, seu e-commerce não for um e-commerce reconhecido ainda, com alto volume de tráfego, alto volume de visitantes, não tiver um marketing de referência forte, você precisa comprovar que você de fato é um e-commerce, que você não é um golpe. E você oferecer provas sociais que são feedbacks, comentários, avaliações, NPS ali dos produtos, eventualmente um print de uma mensagem que você recebeu de um feedback de um cliente, um vídeo e por aí vai. Isso vai ajudar a fortalecer a confiabilidade dentro do seu site, tá bom? O quinto ponto é você fazer testes AB. O que são testes AB? Um teste AB geralmente a gente faz dentro da agência com o objetivo de dividir os usuários em 50%, ou seja, metade dos usuários de um lado, metade do outro, e avaliar qual a experiência deles em duas páginas diferentes. Então, geralmente eu mudo uma página, vamos supor, eu tenho uma página de compra e eu estou testando, o teste mais clássico do teste AB é eu trocar a cor do botão de compra, tá? Então por isso eu vou usar esse exemplo. Eu estou testando na página A o botão tradicional, que é o que o meu site já usa, e na página B eu testo o botão laranja, por exemplo. No botão laranja eu percebo, e aí eu rodo o teste para essas duas páginas. Uma ferramenta de teste AB, o que ela vai fazer? Ela vai dividir meu público sem escolher quem é quem e vai dividir entre esses dois caminhos. E no final do teste ele vai avaliar se houve de fato uma diferença a partir daquela mudança ou não. Se tiver uma diferença, você já sabe que aquela alteração foi o que proporcionou a mudança. E aí você define, altera o seu site original para essa nova versão. Se a versão B teve um resultado pior, você sabe que a versão A ainda ganhou, mantém daquele jeito. Mas não quer dizer que é a melhor versão possível. Você pode ir testando novas versões até você encontrar
uma versão melhor. E é importante ressaltar aqui, você sempre vai fazer o teste em um elemento único. Não adianta fazer 2 páginas completamente diferentes e falar que isso foi um teste AB, porque não foi. Você testou muitas coisas diferentes ao mesmo tempo. Então, pode até ser que a página B seja melhor, e aí ela se torna integralmente a sua melhor página. E aí você começa a testar elementos daquela página, como a página B, por exemplo. E o 6º ponto, ele é o facilitar o checkout. Então, uma experiência que muitos e-commerces começaram a perceber é, na jornada do cliente, quando ele chega no momento de compra, ele abre geralmente uma tela de cadastro. E ali muita gente acaba desistindo, por precisar dar muitos dados. O que muitos e-commerces fizeram, e-commerces de sucesso fizeram? Eles começaram a jornada da compra com o cartão de crédito ou com o pagamento. Então a pessoa paga e depois de pagar, ela faz o cadastro. Por quê? Se ela pagou, ela não vai ter tanta coragem de desistir da compra para fazer o cadastro. Ela vai pensar, pô, já deixei meu dinheiro aqui, agora eu vou me cadastrar para pegar o produto. Se você inverter essa lógica, a pessoa primeiro faz o cadastro e depois faz o pagamento, isso geralmente pode reduzir a sua taxa de conversão. Esse é um exemplo, mas você sempre tem que pensar em como facilitar a jornada de compra do seu usuário, o processo de compra. E aí, olhando etapa a etapa, claro, com a ajuda do Hotjar, do Clarity, você vai ter muita mais claridade, clareza para fazer essa análise. Agora você já sabe como calcular a taxa de conversão do seu e-commerce, você já sabe quais são as melhores práticas, você já sabe como otimizar essa taxa de conversão. É importante lembrar que uma taxa de conversão otimizada, ela aumenta a sua receita, ela aumenta o seu faturamento. Então é sempre importante você olhar constantemente para a otimização da sua taxa de conversão. E se você quiser um guia prático, uma ferramenta que vai te ajudar a analisar melhor o seu e-commerce, não apenas na taxa de conversão, mas em tudo que envolve aumentar a performance, ter mais resultado, vender mais, aqui no primeiro link da descrição tem o checklist do e-commerce milionário, é o checklist que a gente desenvolveu aqui na agência, que vai ajudar muito o seu e-commerce a descobrir, fazer um mapeamento de onde ele está atualmente e quais são as próximas etapas para ele avançar. Então, baixa aí o checklist do e-commerce milionário, implementa, é um checklist muito prático, muito fácil, você vai clicando ali e vai mostrando o avanço, o quanto o seu e-commerce está próximo de ser um e-commerce que fatura milhões, e é simples e prático de usar. Então baixa aí, fica à vontade, implementa lá no seu e-commerce e depois me conta se trouxe algum resultado para você. No segundo link você tem aí a inscrição para a Escola de Growth, que é a minha escola de marketing digital e Growth Marketing. Se inscreve lá, as aulas estão disponíveis lá para você. E muito obrigado por assistir. Assiste o próximo vídeo aí. Valeu!